Senhor, amém? Boa noite. Tenho felicidade de estar nesse culto aqui mais uma vez. Quarta-feira já estou voltando para a minha terra, Camusim. E estarei com os irmãos no retiro. Quem não me conhece aqui, quem nunca me viu ainda na igreja, algumas pessoas não me conhecem, então não sou novo por aqui, tá? Porque eu moro em outra cidade. Sempre quando eu posso, eu estou aqui na igreja, esse lugar que eu sirvo, aqui é a minha igreja, a minha casa, e esse é o meu pastor. Amém? Irmãos, eu queria dar continuidade à mensagem do presbítero Mateus no domingo passado, onde ele falava sobre promessas. Né? Quem esteve aqui levanta a mão? Onde nós vimos que na Bíblia fala sobre promessa de cura, promessa de libertação, promessa de salvação para mim e para a tua vida. E como eu só vou estar com os irmãos no retiro agora, eu queria aproveitar nesse meio para falar também sobre o Espírito Santo, que é o tema do nosso retiro, Deus esquecido. Tá? Então eu queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em João, capítulo 14. A partir do versículo 14, nós vamos ler 4 versículos. João capítulo 14, versículo 14 vai dizer assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Amém? Vamos orar? Sua cabeça. Pai, nós entramos na Tua presença para te pedir que o Senhor ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, que a Tua palavra que vai ser explanada nessa noite possa encontrar o nosso coração, Senhor, mudando aquilo que precisa ser mudado e nos ensinando aquilo que precisa ser falado ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui nesse lugar, possa conduzir essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é a promessa do Espírito Santo e o relacionamento com o Espírito Santo. Nós estamos falando esse ano sobre promessas, aquilo que a Bíblia fala que será enviado para nós e que nós temos acesso. E se está na Bíblia, nós precisamos usar de fé e acreditar que isso é verdade, porque a palavra de Deus ela não pode se tornar mentira. Então, se Ele nos prometeu, isso precisa se cumprir. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês nessa noite é que desde a criação do homem, lá no início da Bíblia, nas primeiras páginas dessa Bíblia, nós encontramos Deus na criação, na busca por um relacionamento com o homem. Então a criação em si, o ato de Deus criar todo o mundo, tudo que nele há, e com isso, a sua imagem e semelhança, que somos nós, o homem, no final das contas nós tínhamos uma busca de Deus por relacionamento com o homem. E esse relacionamento com Deus, ele passou por algumas etapas. Nós tivemos ali no início Deus se relacionando diretamente com o homem, face a face. Depois da queda do homem, nós tivemos um bom tempo chamado ali de Antigo Testamento, onde tudo era regido pela lei mosaica, as leis cerimoniais, as leis morais. E nós atingimos então a plenitude dos tempos, quando nós, em Cristo Jesus, tivemos acesso à graça de Deus sobre as nossas vidas. E não é novidade para nós esse tema, já muito falado nesse púlpito, já preguei algumas vezes falando sobre isso, que a graça de Deus ela é o meio pelo qual Jesus ele nos fez justos diante do Pai. Então, a partir do sacrifício de Cristo, nós temos acesso agora a esse Pai que foi apresentado a nós, e nós podemos orar ao Pai, é isso que a palavra diz. E se nós pedirmos alguma coisa no seu nome, Ele fará. Essas são palavras de Cristo aqui nessa Bíblia. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então nós temos um passo a passo do que Cristo está querendo dizer para nós nessa noite. Ele está dizendo: vocês podem pedir,
mas vocês precisam guardar os meus mandamentos. Mas o que eu tiro desse texto, que é tão importante para nós nessa noite, que eu queria trabalhar com vocês sobre o Espírito Santo, é que ele vai dizer: e eu orarei ao Pai, e ele vos dará um Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e ele está em vós. Então, meus queridos, nessa noite nós precisamos entender que existe um Deus Pai, existe um Deus Filho, e existe um Deus Espírito Santo. E esse Deus Espírito Santo, ele, assim como o Pai no início da criação, ele tem também buscado diariamente um relacionamento comigo e com você. E é mais profundo do que isso, porque não sou eu quem estou dizendo, a Bíblia quem diz que esse Espírito Santo, ele habita em mim e em você. Então imagine só, tentando imaginar uma situação em que você mora dentro de uma casa com uma pessoa, mas você não fala com essa pessoa. Imagine a situação. É um pouco conflituoso, né? Você vai sentar na mesa, a pessoa tem que se levantar, ou a pessoa está na mesa, você não pode. Se a pessoa está no sofá assistindo, você não vai chegar perto, porque você não tem relacionamento, você não tem contato, você não tem fala. Trazendo essa figuração para a nossa vida, nós conseguimos entender de que esse Deus, o Espírito Santo, ele está presente na minha e na tua vida, e nós temos a obrigação de conhecer essa promessa, de conhecer desse Espírito Santo, e mais do que conhecer, nós temos a obrigação de nos relacionarmos com Ele. Porque, irmãos, não há nada pior na vida de um cristão do que ele não se relacionar com o Espírito Santo. Porque várias são as promessas de Deus nessa Bíblia sobre o Espírito Santo. Ele é o Consolador, ele derrama dons sobre a sua igreja, ele derrama dons sobre a sua vida, ele intercede ao Pai. Quando nós não sabemos nem o que falar, o Espírito Santo ele se comunica com o Pai, falando aquilo que nós queríamos dizer, mas nós não temos nem palavras para dizer. Então, esse relacionamento com o Espírito Santo, ele é de total importância na nossa vida. E nós não podemos um dia sequer, um minuto sequer, esquecer que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, que ele existe, que ele foi prometido, que ele foi enviado e que ele está na minha e na tua vida todos os dias. Mas também existe um outro mistério, meus irmãos, aqui nessa passagem, porque ele vai dizer assim: o Espírito Santo ele existe, ele é o Espírito Santo da verdade, mas tem pessoas que não o conhecem. O mundo não conhece e não consegue ver. Então, nós temos que entender que na nossa vida, o Espírito Santo, ele é um Deus, que ele está presente. Nós precisamos ter esse relacionamento, que esse relacionamento ele é sensível. Porque, diferente do relacionamento que eu tenho com o pastor, que eu o abraço, que eu toco, que eu sinto no tato, o Espírito Santo, ele não pode ser visto pelos olhos carnais. Ele só pode ser visto pelos olhos espirituais. Eu não tenho como chegar para você que não conhece nessa noite e dizer assim: olha, faça isso que você vai sentir o Espírito Santo. É uma experiência pessoal que cada um de nós precisa conhecer todos os dias e buscar aumentar esse relacionamento. Porque ele é um relacionamento, esse relacionamento com o Espírito Santo, que ele é um relacionamento que ele pede por profundidade. Ele clama por profundidade. E é incrível, existem pessoas que têm níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Eu sempre cresci nessa mesma igreja aqui, desde os 16 anos, e eu conheci pessoas que tinham tamanha intimidade com o Espírito Santo, que elas conseguiam orar por um enfermo, esse enfermo se curava. Elas conseguiam ir na casa de uma pessoa e sentir pelo discernimento espiritual que havia ali algo que não estava correto, e pela oração, e pela comunhão, e pelo relacionamento com o Espírito Santo, aquele espírito opressor ele tinha que sair. Eu conheci pessoas que impunham as suas mãos, e nós tínhamos movimentos espirituais aqui nessa igreja, e nós conseguíamos comprovar
assim como eu acredito que vocês puderam ver hoje no momento do louvor, enquanto nós estávamos ministrando aquela última música, o Espírito Santo ele estava presente aqui nesse meio. Nós precisamos estar sensíveis a isso, mas antes de adentrar ainda mais sobre o Espírito Santo, eu queria abrir um parênteses com os irmãos para falar de algo que Deus ele já havia colocado no meu coração, que eu precisava falar com a igreja, sobre o que nós estamos fazendo com esse relacionamento todos os dias com o Espírito Santo. Será que nós temos dado o devido valor do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Será que diariamente nós temos nos conectado com o Espírito Santo através da oração, através da palavra? O que nós iremos fazer aqui nessa noite, meus irmãos? Faça essa pergunta dentro do seu coração, agora, sinceramente, diga: o que foi que eu vim fazer aqui essa noite? Eu vim me encontrar com Deus? Eu vim adorar o Espírito em verdade? Eu vim me encontrar com alguém? Eu vim mostrar uma roupa? Eu vim apenas porque eu preciso cumprir um rito religioso, porque eu acredito que se eu não for na igreja domingo, a minha semana não vai ser abençoada? O que eu quero dizer para você nessa noite é que o Espírito Santo ele tem um sentimento ardente no seu coração de se relacionar comigo e com você cada dia mais, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais ardente, e que nós só vamos começar a sentir e as coisas vão acontecendo na nossa vida, e quando nós menos esperamos, esse Espírito ele toma a nossa vida e a gente está sendo guiado e andando pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que o Consolador ele foi derramado sobre as nossas vidas. E para cada aliança que nós temos, no início de tudo, nós tínhamos um comportamento do homem para com Deus. Durante a lei, nós tínhamos um comportamento do homem para com Deus. Na graça, hoje, nós temos um comportamento do homem para com Deus. E diante da graça de Deus e desse Consolador que foi derramado sobre as nossas vidas, se nós entendemos, e eu queria mais uma vez que você pensasse comigo de maneira racional, se nós acreditamos de fato que o Espírito Santo é Deus, que Ele é uma pessoa, que Ele busca todos os dias se relacionar comigo e contigo, se Ele está dentro de nós, Ele está com nós, como que alguém que entende isso não busca esse relacionamento e essa profundidade todos os dias? Como nós podemos dizer com as nossas bocas que nós acreditamos nesse Espírito Santo, que Ele é capaz de curar, que Ele é capaz de libertar, que Ele é capaz de salvar, que Ele está conosco, que Ele nos consola no momento da tribulação, que Ele nos dá ânimo, que Ele nos levanta, que Ele intercede ao Pai? Como nós podemos dizer isso com a nossa boca, se com as nossas ações nós não o adoramos? E enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falava no meu coração sobre... Isso foi confirmado quando Mateus falou no momento do louvor, que a gente foi combinado sobre o culto. Quando a gente chega no local desse, será que nós temos esse entendimento que o Espírito Santo ele está passeando no meio da igreja, entregando dons, entregando cura, entregando libertação, entregando novos sonhos, entregando um novo caminhar, um novo andar, um novo sentido para as nossas vidas? Se é verdade que esse Espírito Santo ele está no nosso meio nessa noite, como que a gente consegue viver sem experimentá-lo todos os dias? Como que a gente consegue viver todos os dias sem pedir a Deus pela manhã, dizer: Espírito Santo, se revela a mim. Espírito Santo, eu preciso de profundidade. Espírito Santo, eu preciso alcançar lugares mais altos. Espírito Santo, eu preciso me envolver. Eu preciso que o Senhor me entregue aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Essa palavra de hoje, irmãos, é uma palavra de ânimo, de encorajamento. Eu quero que você receba no seu coração, no nome de Jesus, com muito carinho, o que eu tenho dito aqui, que isso é o Espírito Santo falando ao nosso coração. E eu creio que enquanto eu estou pregando aqui nessa noite, falando sobre o Espírito Santo, Ele está passeando no meio da igreja, e Ele está falando no teu coração, e Ele está te entregando sinais, e Ele está dizendo, Ele está querendo te mostrar onde foi que você caiu, Ele está querendo te mostrar quais são as portas que estão abertas, Ele está querendo te mostrar, se você olhar pelos
olhos espirituais, e aqui está o segredo. Muitos não podem ver porque não conhecem, mas vós os conheceis. Enquanto eu estou falando aqui, eu acredito que o Espírito Santo ele está trabalhando no teu coração, ele está quebrando cadeados, e ele está tirando aquilo que precisa ser tirado, toda a impureza, tudo que precisa ser colocado de fato no teu coração, para você entender e sair daqui hoje, sabendo que esse Espírito Santo, ele quer se relacionar com você, como o presbítero falou aqui. Não é só hoje, amanhã o nosso culto continua, e depois de amanhã o nosso culto continua, e nós vamos estar aqui domingo para concluir apenas mais um ciclo semanal, e não apenas para acreditar que é só porque nós viemos aqui que a nossa semana vai ser abençoada de uma forma mista, sem entender que o Espírito Santo está por detrás de tudo que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Se nós estamos lendo essa palavra, o Espírito Santo ele está falando a corações que precisam ser libertos nessa noite. Enquanto eu estou ministrando essa palavra, o Espírito Santo, e eu quero que isso fique muito claro no seu coração, não é uma voz da sua cabeça, não é um sentimento enganoso. O Espírito Santo ele está querendo falar com você nessa noite de uma maneira clara e real. Abra os seus olhos espirituais, o seu ouvido espiritual, para entender que o Espírito Santo ele quer te entregar um relacionamento mais profundo. Irmãos, continuando sobre isso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. E eu vou ler alguns versículos para os irmãos, e a gente vai discorrer sobre eles. Gálatas, capítulo 5. E nós vamos começar lendo aqui o versículo 1. E no final vai fazer sentido esses versículos que nós vamos ler. Diz assim o versículo 1: Firmemo-nos, portanto, na liberdade que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Versículo 13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. 16: E isto eu vos digo: andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. 25: E se vivermos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Irmãos, tudo começa em Jesus. Nós lemos lá em João capítulo 14, versículo 16, ele dizendo: E eu orarei ao Pai, e Ele vos enviará um Consolador. Tudo começa em Cristo, e tudo começa no ministério de Cristo terreno aqui. Quando Ele nos libertou das correntes que nos aprisionavam, quando Ele, em seu sacrifício, Ele nos deu uma liberdade que o mundo não poderia dar. E isso precisa ser entendido por nós, porque é uma sequência lógica, para que nós cheguemos lá no versículo 25 e tenhamos uma vida. Preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer nessa noite. Para que nós tenhamos uma vida que é regida pelo Espírito Santo, primeiramente nós precisamos experimentar da liberdade em Cristo Jesus. Nós só podemos receber do Espírito Santo quando aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, somos selados, justificados, e aí o Espírito Santo ele vem a nós, e a partir de então nós estamos livres do peso do pecado. E aqui precisa ser entendido de uma forma bem mastigadinha. Ser livre do peso do pecado não significa dizer que nós estamos livres de todo e qualquer pecado. O que eu estou querendo dizer para vocês de uma maneira bem explicativa, para que alguém seja novo convertido aqui, é que a primeira coisa que você precisa entender para experimentar uma vida no Espírito Santo, regada de comunhão com Ele, de profundidade, é que você precisa ter na sua mente a liberdade para a qual Cristo te chamou. E essa liberdade é você saber que, embora, foi falado isso na escola bíblica hoje, né? Mateus deu o exemplo, embora o pecado na vida do crente tenha que ser uma arruada de um avião com trem, Mateus, um avião com trem é difícil de ver, né? Embora tenha que ser assim, a
a gente sabe que todos os dias nós estamos pecando. E a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, ele já está pecando. Então, como João Paulo me explica que sentido faz nós sermos libertos do pecado em Cristo Jesus, mas nós estamos pecando todos os dias? O que Cristo ele fez por nós, pela minha e pela tua vida. Preste atenção também, você adolescente aqui. Ele morreu para que nós estivéssemos libertos do peso do pecado. Nós não somos mais regidos pelo pecado. Agora em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. E nós conseguimos escolher, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ser dominado, andar pela carne ou pelo Espírito. E é uma guerra diária. Nos versículos que estão aqui, entre esses que eu li, você vai poder ler na sua casa e ver que todos os dias, eu e você experimentaremos uma luta da carne contra o Espírito. Mas você precisa entender, isso é um exercício de fé, colocar na sua mente que em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, você está livre do peso do pecado. O pecado não rege mais a sua vida. Você não está mais preso por correntes. E o que antes alguém dizia assim, mas eu não consigo largar isso, mas é mais forte do que eu, em Cristo Jesus, isso é uma mentira, uma seta de Satanás na sua vida, porque ao encontrar a liberdade em Cristo, não há nenhuma corrente tão forte que possa nos segurar do pecado. O entendimento da liberdade, ele é a cláusula primeira para que você consiga ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque eu lembro de uma conversa que eu tive com o João Marcos aqui, lembro nessa sala aqui, e a gente conversando, e aí a gente falava sobre essa liberdade em Cristo, e que, como que eu vou fazer? João Paulo, como é que eu vou orar pelo irmão, se hoje de manhã eu cometi um pecado, eu menti, eu fiz alguma coisa que não era, eu sabia, naquele momento, o Espírito Santo, ele me disse, eu pequei, e aí eu pedi perdão, e eu estou perdoado. É difícil entender isso. A graça de Deus é isso. A graça de Deus, preste bem atenção nisso, é você pecar. Preste bem atenção nisso. Você vai pecar, mas você não está mais preso por esse pecado. E você, ao entrar na presença de Cristo, fazendo uso do sangue dele, que morreu pela minha e pela tua vida, nós estamos livres de todo pecado. Irmãos, isso é libertador, literalmente. É você entender que agora você pode se achegar na presença de Deus e dizer, Pai, eu pequei, me perdoa e me permite que eu continue a andar. E eu já usei essa figura aqui. É você pecar, você cai de joelho, mas você continua de joelho até você conseguir se levantar. E se você cair no chão, você vai se arrastando, mas você não deixa de seguir para o alto, que é Cristo Jesus, porque esse sangue já perdoou a minha e a tua vida. Nós estamos livres. E o apóstolo Paulo ele diz, sabendo que isso iria ser um peso para a igreja dos Gálatas, e também para nós aqui nessa noite, serve para nós também. Ele diz, então meus irmãos, não se submetam a um jugo de escravidão. Você está livre, você está livre. Não se submeta, não pegue a sua vida que é livre, e você, é como se eu estivesse preso. Um exemplo, eu estou preso a essa caixa de som por uma corrente aqui. Estou preso, eu quero sair, eu não consigo. Aí vem a outra ali sem eu ver, ela me desamarrou aqui. E agora, eu ainda acho que eu estou preso aqui, não tem mais corrente nenhuma. Mas eu vivi tanto tempo nisso que eu fico, não vou sair aqui não, estou preso, sendo que não há mais corrente nenhuma. Não tem peso de pecado mais nenhum sobre a minha e sobre a tua vida quando nós estamos em Cristo Jesus. Porque ao olhar para mim e para a tua vida, o Deus Pai, Ele olha através de Cristo, através do sacrifício dele. E quando você entende isso, aí você está livre. Porque você não se submete mais ao peso do pecado, irmão. Não tem nada pior para o crente do que ele entender. Não entender, perdão, que ele não foi perdoado. É desesperador. Quantas vezes eu era adolescente, eu falo especialmente com os adolescentes aqui, que eu tinha vergonha de orar, porque eu tinha pecado. E eu passava de 3 dias, até quando eu senti no meu coração, que acho que Deus já esqueceu do meu pecado, eu vou voltar a falar com ele. Mentira, engano de Satanás para a tua vida. Nós estamos livres
livres, e foi para a liberdade que Ele nos chamou. Qualquer relacionamento que seja apresentado a nós, que não seja de liberdade em Cristo, qualquer relacionamento que seja apresentado para nós, que não nos deixe livres de experimentar esse amor, ele não é o amor de Cristo, porque o amor de Cristo, ele nos libertou de toda a condenação. Então agora você pode se apresentar ao Pai com sua mente transformada e dizer: Pai, eu pequei, mas me permite avançar para um nível mais alto, me permite experimentar níveis acima, me permite usar desse sentimento de queda para entender que eu sou tão falho, mas que todos os dias eu preciso da graça de Deus. E é a palavra que nos diz isso: quanto mais fraco nós estamos, é aí que nós estamos mais fortes, porque não há nem engano pior para um crente do que ele achar que ele não perde, que ele não precisa do perdão, porque é uma graça que é apresentada, que diz que pelas suas obras, só pelas suas obras, que você vai alcançar a salvação, ela também é minha. Então eu queria deixar esse primeiro ponto com vocês essa noite. Igreja Evangélica Ebenezer, nós somos libertos em Cristo Jesus. Não há nenhuma corrente, se você aceitou a Cristo, ou se você vai aceitar hoje esse Cristo, que vai lhe prender mais. Mas você precisa entender, você não está mais preso. Ouse usar dessa liberdade em Cristo. Ouse pedir por novos dons a Deus. Ouse trabalhar na obra de Deus. Ouse declarar palavras proféticas para a sua família, porque você está liberto em Cristo Jesus. Que Satanás não tenha mais poder sobre a sua mente. Isso são setas de Satanás. Em nome de Jesus, que todo grilhão seja quebrado nessa noite, e que você que acha que não é perdoado, você aceitou a Jesus, mas você tem esse peso, que hoje você sai daquela porta podendo gritar e dizer: eu estou liberto em Cristo Jesus. E essa é uma verdade que não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Porque, irmãos, versículo 13, vocês foram chamados para a liberdade. Foi para isso que Cristo chamou vocês. É como se o apóstolo Paulo pudesse estar escrevendo essa carta para nós e dizer assim: Igreja Evangélica Ebenezer, por que se subjugaram ao peso de escravidão? Por que vocês estão livres e estão escolhendo estar amarrado e correndo como se tivesse um peso de 1000 quilos segurando vocês? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês foram chamados para a liberdade. Agora, irmãos, aqui chega um ponto de maturidade que a gente precisa entender, que o versículo 13 ele é bem profundo, que muitos precisam entender. Vai dizer assim: então João Paulo, você está querendo dizer que eu estou livre e eu posso fazer o que eu quiser, ou coisa boa? Não é isso que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo ele continua dizendo assim: mas vocês não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não usem da liberdade em Cristo para a libertinagem. Porque se eu falei isso para vocês, vocês estão livres em Cristo Jesus, e alguém pensou assim: opa, então a partir de hoje o negócio está liberado. Se dizer, meu irmão, mas você precisa aceitar a Cristo nessa noite. Porque quando nós estamos com o pensamento amarrado a Cristo e não mais à lei, à escravidão do pecado, mesmo que não seja obrigado, você faz para ele. Eu vou usar um exemplo para vocês mais ou menos entenderem. A minha esposa, ela que na gravidez do Bento, ela teve diabetes gestacional. Só uma figura para vocês entenderem. E ela teve que parar de comer açúcar. Ela não podia mais comer açúcar, de jeito nenhum. E carboidrato, e foi assim um período terrível, porque quem conhece ela sabe que ela gosta de comer, né? Doce principalmente. Então, eu não tinha obrigação nenhuma de não comer açúcar. Eu não tinha obrigação nenhuma. Mas para ajudar ela, eu disse: a partir de hoje, ninguém consome mais açúcar nessa casa. Vocês estão entendendo o que é a diferença? Eu tinha a liberdade de escolher consumir, mas por amor, eu escolhi não fazer.
Assim, Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão livres, ó, vocês podem fazer o que quiser. Mas o sentimento é como de um escravo que acabou de ser liberto e diz assim: eu vou continuar te servindo, Senhor. Eu vou continuar te servir, não é mais que eu sou obrigado, mas porque o meu amor é tão grande, a minha gratidão é tão grande, que todos os dias eu vou buscar fazer a tua vontade, mesmo que eu não precise, mesmo que eu não precisasse fazer. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo isso? Não useis a liberdade para dar o prazer na carne. Vocês estão libertos, sim, mas se você usa dessa liberdade para libertinar, isso é um sinal, irmãos, que a gente precisa retomar, recalcular a rota, porque Jesus nos chamou para a liberdade e não para a libertinar. A nossa vida, ela pertence a Cristo. Ele nos deu um guia para a gente seguir. E todos os dias, quando eu me acordo, eu peço a Deus: Senhor, não me deixa nunca mais pensar com o pensamento que eu tinha anterior. Senhor, não me deixa nunca mais sentir prazer nas ações que eu fazia antes de ter esse sentimento de liberdade. Senhor, pela tua misericórdia, não me deixa nunca mais querer experimentar o preço, a dor, a angústia do pecado deliberado. Senhor, eu te peço, me amarra a ti com tuas cordas de amor. Senhor, que esse sentimento de liberdade me leve cativo a ti, que o meu pensamento só pense em ti, que eu só consiga falar de ti, que eu só consiga viver de ti, e se eu só quero fazer para ti, se eu quero falar de ti, eu quero trabalhar para ti, eu quero viver para ti, eu quero morrer por ti. Esse é o sentimento de quem é liberto em Cristo. Nós não vivemos mais por obrigação, meus irmãos, é por amor, é por honra. E o versículo 18 ele vai dizer assim: porém, se deixar que o Espírito vos guie, já não estão sob a lei. É um mistério muito grande, meus irmãos. Porque o que o apóstolo está falando para essa igreja, se você ler os versículos que estão entre esses que eu li, vocês vão entender o contexto, que era o seguinte: chegou alguns irmãos lá dizendo o seguinte: só vai ser salvo quem fizer a circuncisão. Circuncisão era um procedimento que era feito para fazer uma cirurgia, né, na parte íntima do homem, para tirar o prepúcio. E ele diz assim: só vai ser salvo quem for circuncidado. E o apóstolo Paulo estava combatendo isso. Só que esse sentimento que está representado aqui no apóstolo Paulo da circuncisão, o reverendo Hernandes Lopes, ele fala no seu livro, no comentário desse capítulo aqui, que essa representação aqui é do legalismo. O que é o legalismo? É você colocar pesos maiores do que os necessários para as pessoas carregarem. Não é só da circuncisão. É de você, ele dá um exemplo aqui, que ele diz assim, que a irmã uma vez viu o irmão na rua carregando um carrinho de mão cheio de tijolo. Aí disse: irmão, você sem camisa. É o exemplo que ele disse, que é como se fosse assim: você coloca um peso tão grande no evangelho que você não vive mais pela lei, mas é pior que se vivesse. E aí, o outro exemplo que ele vai falar é de um irmão que ele, depois de se converteu, só tomava banho de bermuda, porque tinham dito para ele que era pecado ele tomar banho desse, né? Então, irmãos, o sentimento que nós temos que ter é que essa liberdade que nós temos em Cristo, dois extremos nós temos que ter cuidado aqui: o da libertinagem, você se deixar dominar pelos seus desejos, da sua carne, e tudo quanto eu quiser fazer, eu vou fazer porque eu estou livre. E o outro é que você crescer tanto o caminho que nem você entra e nem você deixa ninguém entrar. É o que Jesus falava com os fariseus. Eles criavam coisas tão rígidas que chegavam a parecer um absurdo, e que nem ninguém conseguia sentir esse doce perfume de Cristo, nem eles também, porque era pesado. Era pesado. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado, igreja,
com legalismo na nossa vida, mas também com a libertinagem. Então, o caminho da verdade, ele é muito centralizado em ti. Eu estou livre em Cristo, mas eu escolho amar. E esse caminho, ele vai ser doce, ele vai ser leve, muito embora tenha dificuldades e tenha peso, porque só entende isso que eu vou falar agora quem já experimentou sofrer aos pés de Cristo. É difícil? É. Dói, você chora, mas lá dentro do seu coração tem um negócio assim, vai dar certo. Deus está no controle de tudo, irmão. Isso é um mistério muito profundo. É de você passar por uma luta, como diz o irmão lá, dizendo, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Só entende quem é espiritual. E eu queria te dizer nessa noite, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma luta que só Deus sabe que você passa, eu queria te dizer uma coisa que vai ser muito profunda para você nessa noite. Eu queria dizer para você que tem um Deus que é seu amigo, o Consolador, o Espírito Santo, que quando você está lá no seu quarto chorando, Ele está com você. Quando você não tem mais ânimo para seguir, Ele está com você. Quando você já não vê mais esperança, Ele renova as suas forças. E quando você achava que não tinha mais jeito para a sua vida, Ele escreve nome todas as coisas. Eu consigo daqui, irmãos, olhar para várias vidas de que o Espírito Santo, ele foi ao encontro e ele transformou o coração. E você, eu falei isso para ela lá no Canadá, assim, mano, disse assim, tem outra coisa que explica no seu Espírito Santo. Porque quando você anda pelo Espírito, você não satisfaz mais as vontades da carne. É como se você passasse. Você começa a ser guiado pelo Espírito, a andar pelo Espírito, isso é um segredo, irmão. Quando você passa a andar pelo Espírito, é como se você perdesse a graça da Satanás, sabe? Porque nem sofrendo a pessoa amaldiçoa a Deus, como Jó. Rapaz, nem na pior das situações essa pessoa não blasfema. O que é que essa pessoa está? O que é isso? Só tem uma explicação, meus irmãos. O Deus Espírito Santo está convosco. Ele é real no nosso mundo. E Ele vê. O apóstolo Paulo diz isso em outra carta aos Romanos. Ele vê cada sofrimento nosso. Ele consegue colocar as nossas palavras numa linguagem que o Pai consegue entender. Ele é o nosso amigo verdadeiro em todas as horas. E eu queria te dizer, se você entrou aqui nessa noite triste e cabisbaixo, porque por algum motivo você está com esse sentimento de pecado, eu queria dizer que em Cristo Jesus, a salvação para você, a salvação para a tua vida, a salvação para a tua casa, a salvação para os teus medos, para as tuas angústias. Que o Espírito Santo, Ele quer se relacionar com Deus e aprofundar esse relacionamento. No versículo 25, meus irmãos, para a gente encerrar, ele vai dizer: e se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. São duas coisas que o reverendo Hernandes Lopes ele vai falar aqui também, dessas duas palavras, que uma ela está, esse verbo, né, viver no Espírito, ele tem no original o sentimento passivo. Você anda pelo Espírito, é você como se você escutasse o direcionamento, mais ou menos isso. Você anda pelo Espírito, é como se eu estou andando aqui. São duas coisas, é eu tomar a atitude e eu ir. Por exemplo, mas vou descer essa escada. Não, vou descer não, é meu pai. Vou descer essa escada aqui, não, vou descer. Dúvida, né? O Espírito Santo, preste atenção no que Ele quer fazer com nós nessa noite. Ele vai dizer assim para você, ó, desça a escada. Você vai andar pelo Espírito. Está vivendo pelo Espírito, aí você vai passar a andar pelo Espírito. Eu vou descer a escada, porque o Espírito Santo está mandando. Porque quando você vive pelo Espírito e você anda pelo Espírito, o irmão não tem caminho que você erra. Mas só vai poder experimentar isso quem de fato passar a viver esse relacionamento com Ele. E uma coisa que eu conversava com o Mateus essa semana, eu dizia que
Foi assim, foi incrível. Porque um momento que eu tive no aniversário da igreja aqui com o pastor Leonardo, na manhã, acho que no segundo dia, não me lembro, que ele falou uma coisa, uma das suas pregações, que era como você ora no Espírito. Aquilo deu um boom na minha cabeça. Ele disse: a gente tem um costume às vezes, meus irmãos, de orar e chegar de noite. Rapaz, eu tenho que orar, esqueci de orar. Se eu E ele disse: isso não é orar pelo Espírito. Orar pelo Espírito é primeiro você convidar ele para a sua oração. Aí você vai, porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é um Deus que está presente na minha e na tua vida. Então preste atenção nisso também. Você for orar, aí você vai primeiro dizer assim: Espírito Santo, faz uso da fé. Você declara a palavra. Eu sei que tu existe. Espírito Santo, eu sei que tu estás comigo, porque quem falou foi o próprio Cristo. Então eu te convido para essa oração. Espírito Santo, guia a minha vida. Espírito Santo, molda os meus caminhos, me diz aonde que eu preciso mudar, o que é que eu preciso fazer. Irmãos, eu não sei qual mistério que ele vai usar na tua vida. Se é em sonho, se é uma voz audível, se é um irmão do mundo que vai chegar para ti e vai dizer o que tu precisa ouvir. Não sei. Ou se é um sentimento só lá dentro do teu coração que só tu entende. Mas ele vai revelar o que ele quer para a tua vida. Ele vai te dizer qual direcionamento, porque não tem ninguém que chame pelo Espírito Santo que fique sem resposta. Ele conhece a minha e a tua vida. Ele sabe o que a gente precisa. E nessa noite ele está dizendo para mim e para você que a partir de hoje, fazer esse exercício até o retiro, né, que a gente já vai falar sobre esse tempo. A partir de hoje, quando você chegar na sua casa, se você for orar, então já vai ser diferente, meu irmão. Eu profetizo em nome de Jesus. Isso. Com a fé que eu tenho em Cristo, o Espírito Santo vai se revelar a você, porque você agora vai buscá-lo de forma ativa, e você não vai ficar só mais esperando, e você não vai ficar só esperando, e se um dia aparecer, e se um dia eu receber um dom, aí você vai usar da sua fé, da sua ousadia, e você vai clamar ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero viver uma vida nova a partir de amanhã. Espírito Santo, sabe aquilo que eu sei que está te entristecendo? Me dá um entendimento de como eu deixo isso. Ele não nos deixa sem resposta. Ele não nos deixa sem resposta. Porque o desejo do Espírito Santo é consolar os nossos corações. O desejo do Espírito Santo é se fazer presente na nossa vida. O desejo do Espírito Santo é estar com a gente na caminhada. O desejo do Espírito Santo é que a gente o consulte em toda e qualquer escolha que a gente for fazer. É por aqui mesmo? O Espírito Santo é por aqui mesmo, né? Quando você está indo, a estrela quebrou. Eu estou usando esse exemplo, irmãos, mas para você entender, eu quero que vocês entendam de uma maneira real, que quando você pede, o Espírito Santo ele lhe revela. Você pede com fé, usando da fé, que é a palavra que diz. Então eu queria terminar essa mensagem para você dizendo o seguinte: uma promessa foi entregue para mim e para a tua vida. O próprio Cristo oraria ao Pai, e o Pai enviaria aos nossos corações um Consolador, e Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Sabe o que é todos os dias da nossa vida? No dia que você está lendo, o Espírito Santo está lá. No dia que você está triste, o Espírito Santo está lá. No dia que você pecou, o Espírito Santo está lá. E você clama a Ele, e você pede ajuda a Ele, e Ele te levanta, e Ele tira a poeira dos seus joelhos, Ele te faz andar para lugares mais altos. Busquemos essa intimidade com o Espírito Santo. Todos os dias a gente está em oração, está em sentimento, vestindo as armaduras espirituais da oração. Quando você chegar, meu irmão, não sei se o pessoal vai pensar que você está ficando doido. Comece a orar, comece a repreender a obsessão. E você vai ver que quanto mais você usa isso, mais vai acontecendo e você não vai entender. E é como uma cachoeira que vai banhando e vai encobrindo. O Espírito Santo, ele vai ser tão palpável na tua vida, tão palpável, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: pode ser outra coisa, se não for o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Eu queria pedir que você ficasse de pé comigo nessa noite. Nós
que foi falado aqui nessa noite. Da liberdade de Cristo, eu queria declarar que as cadeias sejam quebradas nessa noite, no nome de Jesus. As cadeias na mente, de aprisionamento, de sentimento de falta de perdão, isso não é de Cristo, meu irmão. Em Cristo Jesus nós somos perdoados de todo o pecado. O nosso passado ele foi jogado no mar do esquecimento. E a palavra que diz isso não sou eu. Faça uso dessa liberdade. Em um ato de fé, meus irmãos. Não é nada místico. É num ato de fé, de ousadia, de entrar na presença de Deus nessa noite. Que aconteceu aqui no momento do louvor. O início que o Espírito Santo ele pode fazer na minha, na tua vida e nessa igreja. Eu queria pedir que você que entendeu essa mensagem nessa noite, que você se ligasse com o Espírito Santo. Com fé no seu coração. Você vai convidar o Espírito Santo agora para orar junto com você. E você vai dizer para ele que tem abatido. Que ele colocar no teu coração, você vai orar por isso agora. Feche o olho comigo nessa noite. Em nome de Jesus, se ligue. Chama pelo Espírito Santo. Espírito Santo, nós pedimos que se faz presente aqui nessa noite no nosso coração. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa abraçar os irmãos. Que o teu Espírito Santo agora possa passar por entre essas cadeiras, Pai, que a tua presença seja real nos nossos corações. Aqueles que vão sentir como um sopro, aqueles que vão sentir como uma fala no seu coração, possam expressar isso, Senhor, em palavras. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa se fazer presente, se apresentar para aqueles que não te conhecem. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa colocar novos sonhos, restabelecer conexões contigo, que o Senhor possa a partir de agora mostrar, Senhor, quais são os caminhos que estão tortuosos, mostrar, Senhor, em nome de Jesus dos corações, aquelas lacunas que precisam ser fechadas, as portas que estão abertas para Satanás agir nas vidas. Eu te peço, Espírito Santo, sola os nossos corações nesta noite. E eu pedi que num ato de fé você pudesse se abraçar aqui, ó. Você vai se abraçar e você vai orar ao Espírito Santo enquanto essa música toca. Quero pedir que você só fala com ele. Você vai falar com ele. Se for para chorar, você chora. Se for para pedir alguma coisa específica, você pede. Esse amigo está aqui, ele é real, ele está em nós. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Cante mais uma vez, o Espírito operando em nossos, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Declara nessa noite, filha, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Você crê? Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pedia que a igreja desse a mão um ao outro, fizesse aqui uma corrente assim, bem, toda a igreja. Isso. Bem, glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo, Pai, eu
quero contemplar. Cante agora. Pai, eu quero contemplar a luz, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Espírito em verdade. Diga. Não apenas um átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, Jesus. Leva todo o divino no sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fica aí no seu lugar. Fica aí no seu lugar. Não sai do seu lugar, não. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é noite de salvação. A igreja precisa entender que quando nós chegamos nesse final de culto, precisa estar orando, estamos buscando ao Senhor, pedindo a Deus para ir quebrando as correntes, para que sejam soltos e sejam livres para aceitar a Cristo Jesus. Eu queria nessa noite perguntar a você que entrou aqui, que ainda não tem Jesus. Eu queria que a igreja estivesse orando. Igreja, ore em nome de Jesus. Eu queria perguntar a você nessa noite que ainda não aceitou a Jesus. Se você quer fazer isso nessa noite, nós queremos orar por você, para você também andar no Espírito, porque o Espírito Santo é quem toca na tua vida nessa noite. Por isso eu quero chamar você aqui à frente. Você que ainda não tem Jesus no seu coração, não tenha medo. Você não vai aceitar uma placa de igreja, você vai aceitar a Jesus. Em nome de Jesus. Alguém nesse lugar para fazer isso? E eu quero dizer para você também que está longe do Senhor, que entrou aqui e que um dia aceitou a Jesus e se afastou dos seus caminhos. Eu quero dizer para você que você também pode vir aqui e nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Alguém que quer aceitar ou se reconciliar com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais alguém para fazer isso? Aleluia! Em nome de Jesus. Há mais alguém que quer se reconciliar, quer aceitar a Jesus? Ele espera por você, Ele ama você,
Foi por isso que teve essa mensagem nessa noite. É porque você veio a esse lugar e o Espírito Santo fala ao teu coração nessa noite. Há mais alguém que quer se reconciliar, quer aceitar a Jesus? Em nome de Jesus. 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 Você ouviu nesses dias alguém falar que Jesus está voltando, que Ele está às portas, e você precisa se decidir de que lado você está. De que lado você está. Porque não há mais tempo. Nós estamos vendo aí guerras e rumores de guerra. Nós estamos vendo catástrofes aqui no Brasil. Será que você não percebe isso? Que Jesus está voltando, que o mundo está em trevas. Eu vou falar só mais essa vez. Há mais alguém nessa noite que quer se reconciliar, que quer aceitar a Jesus? Em nome de Jesus. Há mais alguém? Eu sinto no meu coração que tem mais alguém. Tem mais alguém nesse lugar que precisa de Jesus. Se o Espírito Santo falando ao teu coração nessa noite, vai cantar o refrão desse hino que cantou por último do só o refrão para a gente terminar essa coisa. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você já conhece esse hino. Você pode fechar seus olhos. Nós vamos já orar por esse irmão. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada
disseram livremente: eu quero voltar para Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Senhor, recebe, Pai. Apaga, Senhor Deus, os pecados. Apaga, Senhor Deus, as transgressões. Ó Deus amado, que agora eles possam andar firmemente, olhando para Cristo Jesus, que é o autor, que é o consumador da nossa fé, Pai. Ó Deus amado, abençoa, Senhor Deus, essas duas irmãs, abençoa suas famílias, derrama tua graça sobre eles, que eles sintam agora o refrigério do perdão e os braços abertos de Cristo Jesus para recebê-los. Eu te peço, Pai, a tua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Se você ainda não se batizou, você precisa se batizar para fazer parte do Ordem Membros da igreja. Você pode falar comigo ou então com o Michael, ele está com uma salazinha aqui. E que você está vindo de outra igreja, está frequentando já há muito tempo aqui e quer ficar aqui com a gente, você pode depois também falar comigo e me procurar, que a gente vai conversar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, que pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor nos despeça em paz. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre a tua igreja. Dá-nos uma semana, Senhor Deus, na tua presença. Uma semana, Senhor Deus, de vitória. Uma semana, Senhor Deus, que nós possamos dizer: o Espírito Santo está comigo, está na minha vida. Meu Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo, guarda-os, livra-os de todo mal, Senhor Deus. Abençoa cada vida que entrou neste lugar. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, os empresários, aqueles que têm comércio por conta própria. Derrama a tua bênção sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja saúde no meio da igreja, que o Senhor possa providenciar aquilo que está faltando na casa dos teus servos, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus amado, fica conosco, ó Pai. Nós te suplicamos essa bênção em nome de Cristo. Receba a bênção, levante a sua mão. Que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todo sempre, e todos digam amém. E graças a Deus.